Nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais um debate na Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude a termos uma ótima programação, que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Você pode participar desse programa pela rádio 105.7, Rádio Musical, também pelos aplicativos. Agora ficou muito alto, Rafa. Eu tô... Obrigado. Também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube tem uma melhor qualidade de som e imagem, tanto pelas minhas redes, @César Cavalcante, quanto pelas redes da Rádio Musical, FM Rádio Musical, e também pelos aplicativos. Hoje também estreia no Netfé, um projeto que tá aí nas TVs, aí você vai achar Netfé também transmitindo ao vivo o debate dessa manhã. O tema de hoje é um tema importante na técnica do programa, tá aqui o Rafael, e a gente vai discutir se igreja é uma atividade essencial ou não. Algumas igrejas permanecem fechadas há mais de ano, né? Desde março do ano passado, então está fazendo um ano. Ontem fez um ano que a OMS declarou pandemia, né? Uma pandemia, então, em escala mundial, global. Ontem fez um ano. E mais ou menos nessa época, no ano passado, estava se discutindo se ia ter que usar máscara, se não ia ter que usar máscara, se ia fechar, se não ia fechar, lockdown, 7 dias, 14 dias... E aí, inicialmente, falava, vai fechar 14 dias. Eu lembro do meu filho dizendo assim, pai, a gente vai ficar 2 semanas sem ir para a escola? 2 semanas? Foi o ano inteiro, meu amigo. Então, e esse ano também já começa, e agora tem aula, mas várias restrições e tudo mais. E aí entra o debate. A igreja, ela é essencial? Ela foi declarada essencial? O governo... Primeiro disse que não era, né? Tinha quebrado através de uma assinatura do governador, dizendo que não era mais essencial, depois voltou atrás, obviamente coagido pela bancada evangélica, né? Ele volta atrás, dizendo não, é essencial. As igrejas seguem abertas, mas com restrições, algumas fechadas, outras abertas, enfim. E hoje eu queria debater esse tema com vocês. E aí, na sua opinião, igreja é uma atividade essencial? Faz diferença para a vida do cristão se a igreja está aberta ou fechada? Faz diferença para a sociedade se a igreja está aberta ou fechada? E para debater esse assunto, estou recebendo hoje aqui o pastor Edmar Ribeiro. Ele é advogado, ele é professor, é teólogo, é escritor, é graduado em filosofia, é um filósofo, é formado em teologia pela Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus, é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é pós-graduado em ciência da religião, também em teologia, é autor de uma coleção de formação teológica de 12 volumes, adotados no Brasil, adotado no exterior, é pastor há muitos anos na Assembleia de Deus no Ipiranga. Bem-vindo, pastor Edmar Ribeiro. Muito obrigado, pastor César. Eu aqui agradeço aqui o convite, né? E estar aqui com o nobre colega e também o pastor aqui com quem vamos estar trocando ideias aqui. Muito obrigado. Com a gente também pela primeira vez aqui resolveu aceitar o nosso convite de mais de ano. Pastor Léo Barbosa, ele é pastor na Assembleia de Deus em Guarulhos, é formado em letras, trabalha com políticas públicas para jovens na Prefeitura de Guarulhos. Bem-vindo, pastor Léo.
Eu que agradeço o convite para estar aqui com os irmãos debatendo. Quero dar bom dia para os ouvintes da Musical FM. É um prazer enorme voltar a essa bancada da rádio para discutir temas tão relevantes como esse. E realmente, faz um ano que eu estou devendo um retorno aqui, atender esse convite, por conta, né, do ofício ali na Prefeitura de Guarulhos e também no Ministério. E também sou um pai fresco agora, né? Cuidando. Eu sou pai, babá da Madalena, que fez 9 meses agora, anteontem. Que beleza. E aí estou cuidando. Tá difícil de sair de Guarulhos. Que beleza, glória a Deus. Bom, vamos lá. Pastor Edmar, igreja é uma atividade essencial nesse momento onde o cara tem que fechar a loja, o cara tem que fechar o shopping, o cara tem que fechar a fábrica, o patrão tem que fechar o escritório. A igreja, ela tem que ficar aberta, o restaurante está fechado, porque por conta da pandemia e tudo mais. A igreja tem que ficar aberta, na sua opinião? Ou se está fechando tudo por X dias, não importa aqui, a igreja também deveria fechar? É essencial ou não? Pastor César, obrigado pela pergunta, pela colocação, da minha oportunidade de esclarecer aquilo que eu penso e que eu consigo ver no contexto jurídico e cristão também. A igreja, no contexto que está posto os decretos, eu não a tenho como essencial, até porque atende apenas um interesse político e não um interesse verdadeiramente cristão. Quando você fala atende interesse político, o quê? O lance de ser essencial? O lance de ser essencial. Haja vista que a lei, na verdade, a lei que foi aprovada em fevereiro do ano passado, ela deu ao Poder Executivo a prerrogativa de regulamentar o que seria essencial ou não no contexto da pandemia. E de todas as atividades que lá foram elencadas, a questão religiosa ficou de fora. Tá? Isso pelo decreto 10.282 do presidente da República. Só posteriormente, dado a questão dos interesses políticos, a pressão, né, dos parlamentares, enfim, foi inserido um artigo a esse decreto, já por meio do decreto 10.292, que inseriu atividade religiosa de qualquer natureza como atividade essencial. Então, ou seja, quando nós observamos nesse contexto, trazendo para a realidade, eu considero não, e depois, se oportuno, eu falo sobre a questão do governador, do prefeito e etc. Vamos lá. Léo, a igreja é uma atividade essencial na sua visão, meu irmão? Eu acredito, sinceramente, que a igreja é sim uma atividade essencial. Então eu acredito na essencialidade da igreja, de suas atividades, de seus serviços prestados à comunidade, prestados em primeiro lugar a Deus, a sua comunidade interna, que é a comunidade de fiéis, e também a comunidade externa, a igreja, que são aqueles que não creem no evangelho, mas são beneficiados pela presença da igreja no lugar onde ela atua. Acredito que é essencial, assim. É essencial por algumas razões. Eu vou apresentar 6 razões aqui rapidamente, a gente pode voltar a todas elas depois, né? 2 razões são cruciais, 2 são essenciais e as últimas 2 são muito importantes. As cruciais são as seguintes: em primeiro lugar, porque Deus ordena o culto público. Deus ordena que o seu povo se reúna para adorar. Então, a centralidade no culto, na reunião dos crentes, no culto público, nessa expressão pública da fé dos cristãos e dos fiéis a Deus, ela está presente no Antigo Testamento o tempo todo, né? O templo era central na construção, na edificação de uma sociedade, da sociedade do povo de Deus, né? De uma comunidade de sacerdotes. Então, em primeiro lugar, porque Deus ordena a reunião pública, ela é importantíssima por isso, é um ato de obediência se reunir. Em segundo lugar, porque há uma presença especial de Cristo na reunião, no culto público. Então, essa presença essencial de Cristo precisa ser considerada. É claro que Deus está presente em todos os lugares. Jesus Cristo acompanha o cristão na sua adoração privada, também em casa, quando ele dobra os seus joelhos no seu quarto a portas fechadas. Mas nada se compara à presença especial de Cristo na reunião de fiéis. Então, a gente precisa entender isso. Quando os fiéis estão reunidos, há uma presença especial de Cristo. Isso é muito claro, tanto na Bíblia, né? Quando Jesus promete que estará entre 2 ou 3 que estiverem reunidos em seu nome. Claro que ele está em outros lugares também, mas especialmente ele estará reunido com eles. Também é importante isso na tradição cristã, né? As 3 principais tradições cristãs, que são a católica, a protestante, né? A luterana e a reformada, elas
pregam também a presença de Cristo. Elas vão discutir de que maneira que Cristo está presente na reunião. Se o pão e o vinho, por exemplo, da Eucaristia se transformam em Cristo, ou se Cristo está presente no pão e no vinho, como entendem os luteranos, ou se há uma presença espiritual de Cristo nessa reunião, uma presença especial. Então, dentro da tradição cristã, Cristo está presente especialmente na nossa reunião, por isso que a gente não pode abrir mão dela. Em terceiro lugar, a terceira causa aí é que existe a questão da fisicalidade da adoração. A adoração também tem elementos físicos, além dos virtuais que a gente tenta suprir nas nossas lives, nas nossas transmissões. Então, existe a fisicalidade do culto. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Romanos vai dizer: apresentei os vossos corpos. Numa sociedade, numa cultura onde as pessoas acreditavam que as questões físicas, corpóreas, eram menos importantes, Paulo diz: não, os corpos de vocês fazem parte da adoração a Deus. Os elementos do culto são todos eles físicos, né? O pão é físico para ser ingerido, o vinho ou suco físico para ser ingerido, o ósculo santo, o abraço, as mãos erguidas, o ajoelhar-se. Então, existe uma questão muito importante, uma experiência muito importante no culto fisicamente. Então, existem outras razões que são menos importantes, mas também são importantes. Então, é preciso entender que os serviços que a igreja oferece são essenciais. Então, sejam esses serviços litúrgicos ou também os serviços sociais da igreja. O apoio psicológico, a igreja está de portas abertas para receber as pessoas, para apoiá-las num momento tão difícil. O apoio financeiro, o apoio social. Então, aqueles que têm dinheiro, eles conseguem ir para a farmácia, que está aberta como um serviço essencial, para comprar um remédio. Conseguem ir ao mercado comprar um alimento, porque o mercado é um serviço essencial. Mas aqueles que não têm, eles precisam da igreja. Então, a igreja de Guarulhos ali tem atendido mais de 2.000 famílias ao longo de todo esse ano de pandemia, com cestas básicas, com remédios, com mas aí não precisa do culto, né? A discussão precisa ter a porta aberta com a reunião dos crentes. Eu entendo que a igreja, claro, é essencial nesse assunto de distribuição de cesta básica e tudo mais. Porque a pergunta é se a igreja é uma atividade essencial, né? A gente não pode confundir a igreja com o templo aqui. Então, eventualmente, o templo da igreja vai estar de portas fechadas. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Por quanto tempo isso vai acontecer, a gente deve considerar, deve discutir com as autoridades, deve pressionar. Você é a favor que feche para as reuniões públicas? Eventualmente. Claro, não pode ser... Não é uma perseguição, mas estou dizendo assim, por 30 dias ou 15 dias ou um mês, dentro da necessidade da pandemia? Em Guarulhos, a gente criou um comitê, na verdade, a gente criou 75 comitês permanentes de gestão de crise, porque nós somos lá 108 templos em Guarulhos, então nós criamos um comitê geral, criamos um comitê de cada uma das nossas 6 regionais e um comitê dentro de cada congregação. E participamos também de um grupo de trabalho com o prefeito, com vereadores, com técnicos da área da saúde e com pastores de outras denominações. Nós decidimos nesse comitê, que nós organizamos desde o começo lá, que a nossa postura seria uma postura de obediência às autoridades, porque a Bíblia assim o recomenda. Então, às vezes em que a igreja foi orientada ou houve decretos para que a igreja fechasse, nós fechamos as portas do templo. O tempo todo nós adotamos a seguinte premissa: os templos estão fechados, mas a igreja continua aberta. Mas nós obedecemos às autoridades, mas precisamos entender que até para isso há limites. Então, há igrejas que estão fechadas desde março do ano passado até hoje, né? Então, em obediência às autoridades, será que isso é conveniente? Nós entendemos que não. Qual é a opinião do ouvinte? Se você pode, manda teu áudio para cá, 011-98484-9988. Você acha que, por exemplo, quando o governo, ou o presidente, ou o prefeito, geralmente o prefeito, que é por cidade, ele vai dizer assim, olha, as igrejas vão ter que fechar as portas por tantos dias, não vai poder ter reunião pública. Isso é uma perseguição? Ou a igreja, como atividade essencial, tem que lutar contra isso? Como que é? Então, é sabido que a igreja foi reconhecida, ultimamente aqui em São Paulo, como uma atividade essencial. Ok, mas isso faz da igreja melhor do que o restaurante, do que o shopping, não, já que nós somos essenciais, então vamos abrir as portas, vamos receber os irmãos e tudo mais. Tem aí várias denúncias a respeito disso, inclusive lá em Curitiba, que teve, parece, contra o pessoal da Igreja Mundial do Poder de Deus e tantos outros. Mas vamos lá. Pastor Edmar Ribeiro, por que o senhor não considera exatamente essencial? O que o senhor quer dizer quando o senhor diz assim, eu não considero a igreja como uma atividade essencial na sociedade? Muito bem. Não seria no caso da sociedade, mas no contexto, até firmei aqui, no contexto da pandemia. Então, ou seja, aqui é importante a gente considerar, ou seja, o que é essencial. Por exemplo, alguém consegue sobreviver uma semana sem ir ao culto?
Consegue. Sim, evidentemente. Né? Alguém consegue viver. Tem gente aí que talvez esteja já esse ano todo, né, sem ir a um culto. E ele permanece lá, são as exceções, mas permanece lá acreditando, continua crente. Quando trata da essencialidade, no contexto que nós estamos tratando aqui de governo federal, estadual e municipal, estamos tratando em um contexto específico, né? Porque nós temos aí a proteção constitucional para as atividades religiosas, né? Isso aí é indiscutível. Agora, o contexto específico da pandemia, nesse sentido, eu não vejo a igreja, a atividade litúrgica, porque também é interessante separar aqui a questão de fé e a questão litúrgica. Porque, ou seja, a fé em Cristo ela está acima das liturgias. A igreja primitiva, nós vamos observar que em momentos que não era pandemia, mas era perseguição, literalmente, ela saía do seu espaço, por exemplo, em Jerusalém, Atos 8, e percorria por onde eles passavam, eles faziam o trabalho, eles evangelizavam, eles batizavam, né? Filipe é um exemplo disso. Então, ou seja, nesse contexto, no contexto atual, não dá para admitir, basta você olhar para a realidade, não discutindo a questão da essência da igreja em si, isso é indiscutível também, tá? Mas a questão da atividade deve sim ser respeitado, a igreja ser colocada aqui no mesmo nível de um supermercado, de uma farmácia, de uma oficina, tá? E outras atividades, né? Não encontro respaldo bíblico. Por exemplo, a igreja no mesmo patamar que a farmácia, por exemplo, o supermercado, que é produto de primeira necessidade, tem que correr no mercado, papel higiênico, comida, água, leite, a farmácia, remédio e tudo mais. YouTube Studio. O senhor não concorda que a igreja está nesse mesmo patamar? Não, no contexto espiritual não, porque sem comida ninguém sobrevive por muitos dias. Sem ir à igreja, a pessoa sobrevive por muitos dias. Então, estou tratando da questão litúrgica. Ou seja, ele pode ficar em casa. E isso não é surpresa, é do conhecimento dos prezados aqui e dos ouvintes também, que há muitos, inclusive pastores, que há meses que eles não comparecem na sua igreja, né? Então, ou seja, se fosse algo de fato, se ele entendesse que fosse algo de fato essencial, ele era o primeiro. E Martinho Lutero trata disso quando ele fala sobre o período da peste negra, ele dá uns destaques importantíssimos, se for oportuno, eu quero citar alguns textos de Martinho Lutero. Veja o que ele diz aqui no período realmente da peste negra. Daí são conselhos assim importantíssimos. Ele diz o seguinte aqui, é uma afirmação de Martinho Lutero: pedirei a Deus que misericordiamente nos proteja. Então vou fumigar, ajudar a purificar o ar, dar remédio e tomá-los. Evitarei, aqui é ele que está dizendo, evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não me contaminar e desta forma talvez me infectar e contagiar outros e assim causar sua morte como resultado de minha negligência. Se Deus quiser me levar, ele certamente me encontrará e eu terei feito o que ele esperava de mim e por isso não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Veja o cuidado de Martinho Lutero aqui em um período de pandemia pior do que o atual, claro, né? Muito pior, o período da peste negra. Ele enfrentou várias etapas ali. Mas ele entendia exatamente aqui. Em outro momento, ele diz o seguinte, né? Em relação à ação de Deus, o cuidado que ele deveria ter, né? Não ser negligente, né? Para proteger e cuidar dos próprios corpos, tá? E assim vivermos com uma saúde boa. Agora, o senhor não é contra a igreja, por exemplo, durante o dia, abrir e atender pessoas em desespero, com toda a medida de segurança, mas atender o desesperado, orar com a pessoa que perdeu alguém ou que está lá com alguém na UTI, assistir a pessoa com cestas básicas, com isso aí tá tranquilo. E esse papel a igreja deve continuar exercendo com toda a disposição, né? Agora, no caso aqui, vinha um decreto, como disse, primeiro o presidente diz, é essencial, os governadores não acataram esse decreto, os prefeitos também não, e aí então ficou o Congresso Nacional, eu digo, o Supremo Tribunal Federal, então tomou uma decisão, tá, determinando que havia na verdade, um poder concorrente, já que trata de saúde,
O governador determina o que ele quer para o estado, o prefeito determina o que ele quer para o município. Tá? Então ficou, porque se fosse algo de fato essencial, deveria seguir uma ordem, né? Ou seja... Constitucional, por exemplo. Exatamente. E aí todos teriam que acatar, porque é uma necessidade. Como a alimentação, por exemplo. O mercado está aberto porque ninguém sobrevive sem comer. Ok. Tá? Léo, e aí? Então, peraí, pelo que eu estou entendendo, vocês estão falando a mesma coisa com jeitos de formas diferentes. Porque ele está dizendo, eu creio que a gente tem que estar aberta, assistir a pessoa, atender o desesperado, aconselhar e tudo mais. Agora, se está fechada a firma, o mercado não, a loja, o restaurante, por que a igreja tem que ficar aberta? Nesse mesmo contexto, né, como o pastor Edmar mencionou, nesse mesmo contexto, se a gente comparar com a farmácia e com o restaurante, para muitas pessoas ela é mais importante do que a farmácia, do que o restaurante e do que o supermercado. Por exemplo, como eu já mencionei aqui, nós atendemos 2.000 famílias em Guarulhos que estão carentes de absolutamente tudo. O nível de desemprego no nosso país aumentou, tá? Ele bateu todos os recordes esse ano por causa da pandemia, e deve se aumentar muito mais. 75 mil empresas fecharam as portas esse ano. Então, a gente tem pessoas que simplesmente não adianta o mercado estar aberto para elas. Elas não têm dinheiro para ir lá fazer compra. Não adianta a farmácia estar aberta para elas. Até aí vocês concordam. Sim, Okay. então a igreja, de alguma forma, e aí a gente está pensando aqui na estrutura da igreja, né? Na estrutura física da igreja, no prédio, que não é a igreja. A gente chama de igreja, mas não é a igreja de Cristo propriamente dita. Ele precisa funcionar para acolher essas pessoas. Não são poucas as pessoas. Nós recebemos pessoas diariamente na igreja precisando ou de coisas materiais ou de serviços de apoio emocional. Você falou que tem um número grande de igrejas em Guarulhos. Quantas 108 igrejas, né? São 108 templos lá. Agora, todas elas estão abertas? Eles estão abertos. Agora nós ficamos fechados durante os decretos, Não, inclusive os agora municipais. que eu falo agora de verdade. Agora 11h22. Agora, boa parte delas, né? Algumas não têm zeladoria, então, mas boa parte delas tem. Então, nossas sedes próprias, a grande maioria são sedes próprias nossas, estão abertas, tem o serviço de zeladoria e tem os dias agendados para atendimento da população carente, público, que as irmãs da assistência social, que os obreiros e diáconos atendem, então tem os dias agendados. Talvez uma grande diferença aqui, então a gente entende que a igreja precisa continuar funcionando durante o período da pandemia, justamente para atender as necessidades da população durante o período da pandemia. Mas não no culto. Aí é onde a gente diverge, porque a questão litúrgica é muito importante, sim. Eu acredito na essencialidade do serviço do culto público. Como esse culto público vai se dar, eu acho que nós precisamos responder e obedecer a todas as autoridades sanitárias. Então, as autoridades governamentais no nível municipal, estadual e federal devem ser obedecidas. Todos os protocolos de segurança, de higiene, de distanciamento devem ser obedecidos. Mas nesse momento, o shopping, na tua opinião, tem que fechar? O shopping, então, o que a gente... Porque assim, a gente vai partir para outra discussão. Você acha que a pessoa se contamina mais no shopping ou na igreja? Porque no shopping a gente não abraça ninguém. Não pega na mão de ninguém. Mas na igreja também não. Na igreja também, as igrejas que são responsáveis, e eu entendo perfeitamente que existem pastores que não têm sido responsáveis, tem igrejas que têm dado mau testemunho. Eu tenho visto transmissões de igrejas com as pessoas todas sem máscaras, tudo aglomeradas, normal, normalmente. Eu vi igrejas entupidas. Então a gente precisa entender, uma coisa é o mau testemunho de lideranças e de igrejas desobedientes ao Estado. Elas estão desobedecendo a Escritura, que nos manda obedecer às autoridades. Agora, é possível, a questão é possível a igreja funcionar, inclusive para fins litúrgicos, obedecendo a todas as regras sanitárias de distanciamento, higiene, de proteção? É possível, tanto é possível que em Guarulhos nós conseguimos fazer isso. Nós aumentamos o número de sessões de culto em muitas congregações. Para diminuir o número de pessoas. Então, seguimos a lógica contrária à lógica do Estado, que tem diminuindo o horário de funcionamento, provocando, sim, aglomeração. Na verdade, tem que aumentar, né? O Estado tem sido completamente ineficaz. Portanto, uma obediência, uma repercussão cega de todas as diretrizes estabelecidas pelas autoridades sanitárias não seria inteligência nossa. Porque o Estado tem sido completamente ineficaz. A gente vive numa cidade onde o prefeito fez lá o super rodízio e impediu as pessoas de saírem com seus carros de casa em absoluta segurança e colocou todo mundo no transporte público, nas plataformas de metrô, de trens. Então, a gente não está vivendo sob a autoridade de um Estado que tem sido responsável, que tem sido decente, moral e inteligente. O Estado tem sido absolutamente ineficiente. Então, a questão é a seguinte: é possível oferecer os serviços litúrgicos da igreja, que são o principal fim para o qual
qual a igreja foi instituída por Cristo na Terra. É possível oferecer isso com segurança? Eu acredito que sim. Se a igreja for responsável, obediente às autoridades e inteligente, cumprindo seus princípios com segurança, eu acho que é perfeitamente possível. Nós conseguimos fazer isso em Guarulhos. A Carol Almeida está dizendo o seguinte: a igreja de bairro não está cumprindo. O mesmo microfone é usado por várias pessoas. Alguns pregadores mandam dar as mãos para quem está do lado e tal. E isso é um fato. Tem aí, não permitam, Anderson, não permitam que o Estado diga o que é ou não é essencial, pois logo vão dizer se vocês podem ou não adorar a Deus. A Carol está dizendo, alguns pregadores se acham médicos, ao invés de pregar, falam de pandemia como se fossem doutores. Exatamente. E tal, tudo mais. Eu vou colocar um áudio de um pronunciamento do João Dória, do governador do estado, e aí a gente volta a falar. Paulo, eu entendo que as igrejas de qualquer religião têm um papel essencial, sim, evidentemente obedecidos os cuidados necessários e as recomendações feitas pela vigilância sanitária. Ocupação limitada dos assentos, distanciamento social, tomada de temperatura à entrada e uso obrigatório de máscaras. Eu sou católico, como muitos já sabem, e entendo que a oração ajuda muito a aumentar a sua resiliência, a sua resistência, a sua esperança em relação ao futuro. Portanto, foi uma determinação. Amanhã o decreto será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e, mais do que isso, vamos transformar isso também em lei, para que fique claro que igrejas de qualquer natureza, sejam católicas, evangélicas, anglicanas, ortodoxas, todas elas têm uma função essencial, mas isso não as desobriga de seguirem as orientações sanitárias para a proteção dos seus fiéis, dos seus pastores e daqueles que atuam e contribuem nos cultos que são realizados no estado de São Paulo. Bom, então, já tá... Meu Deus, já foi metade do programa, a gente nem começou aqui o assunto. Agora, é sabido que o João Dória, ele tinha outra opinião até dias atrás, né? Porque eu não lembro qual foi o mecanismo, mas ele tinha assinado dizendo que a igreja não era mais essencial. Ele vetou um projeto de lei, vetou, né? Ele vetou, não é mais que essencial, coisa nenhuma, não sei o que e tal. E aí, houve uma forte... Eu mesmo vi uns 3 ou 4 deputados, né? Falando negócio de bancada e tal, então foi meio que na força ali que ele voltou, não, é essencial, eu considero, eu sou católico, as orações, isso aqui, blá blá blá, mas na verdade andou para trás aí nessa questão. Agora, hoje, na situação que está hoje, novas formas do Covid aparecendo, mais fortes, mais letais. Não sabemos se as vacinas que temos, tão pouco, acho que 4% de vacinados, não sabemos se como vai ser a performance dela nessa nova onda de contaminação. E aí eu quero fazer uma pergunta muito pessoal para vocês dois antes do intervalo. Na opinião dos irmãos, agora, a igreja, eu tô falando do culto, tá? Aqui. Não, claro que tem que estar aberto, ajudar e tudo mais, mas o culto, recebendo gente, pessoas, visitantes, os irmãos cantando junto, grupo. A igreja, na sua opinião, pessoal, tinha que ficar fechada ou aberta? Pastor César... eu vou perguntar mesmo por coisa pro Léo, depois a gente vai para o intervalo. Diante do contexto atual, é necessária a prudência das lideranças. Então, ou seja, diante desse contexto, a gente não ignora a importância do papel da igreja. Todavia, a igreja se adequar, de certa forma, a uma determinação, simplesmente a uma consideração atribuída pelo executivo, seja estadual, federal ou municipal, né? O que ela tá? Isso realmente me parece... não está em conformidade com a Escritura Sagrada, e disse bem um ouvinte aí, não me lembro o nome, tá? Que se a igreja esperar que o poder público diga o que ela daqui a pouco vai dizer o que ela tem que ensinar. Então, eu acho que tem que abrir, tem que estar aberto. Eu acho que tem que estar aberto, assim, com todos os cuidados devidos. E o culto rolando normalmente. Ou seja, com todos os cuidados, com todas as exigências. Respeitando. O que eu não admito é a questão, por exemplo, ela tornar-se, é o que o Dória disse aqui em outro texto,
Tá? Assinei decreto que passa a considerar como essenciais as atividades religiosas. Passa a considerar. Ou seja, não era, ele não aceitava antes. Agora a pressão política, foi. Né? Ele diz, agora passa então a considerar. Mas no fundo não é isso que eu quero. Não é exatamente. Mais ou menos que fique claro. Léo, na sua opinião, na situação que está agora, essa nova cepa, essa nova, enfim, uma opinião muito pessoal, estou falando do culto agora, o culto. Aberto ou fechado? 2.349 mortes. Batemos o recorde aí, né? Foi anunciado ontem por todos os meios de comunicação. Já são 270 mil pessoas. Nós sepultamos pessoas do campo de Guarulhos. Nós perdemos uma pessoa lá, chave do nosso Ministério de Música, da orquestra, o Flávio Barbosa. Nós perdemos ele recentemente. E essa semana também nós sepultamos 2 pessoas da nossa igreja. Então, a gente tudo não considerar... Tudo com Covid? Não considerar isso é uma insensibilidade e um péssimo testemunho da igreja. O conselho pastoral da nossa igreja central e o nosso comitê permanente de gestão de crise está discutindo essa questão, essa pergunta que você fez, pastor. A igreja deve funcionar agora ou não? O que nós optamos por fazer? Assim como nós, como igreja, não podemos aceitar que o Estado, que pertence a uma outra esfera de soberania, que não é a esfera de soberania da igreja. Assim como nós não podemos aceitar que o Estado diga pra gente o que a gente deve fazer ou não como entidade religiosa, nós também não temos o direito de dizer para o Estado quais são as medidas sanitárias que devem ser tomadas pelas autoridades. São esferas de soberania distintas. A igreja não pode determinar, porque não é o nosso negócio, não é o nosso ramo, não é a nossa competência, é o nosso know-how tratar de questões sanitárias. É por isso que nós adotamos a seguinte postura, claro, com reservas, e sempre a nossa última lealdade está a Cristo. Como disse Pedro, importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas nós optamos pela obediência às autoridades, porque é um princípio bíblico ensinado por Paulo em Timóteo e Romanos. E a sua opinião pessoal nesse momento que a gente está vivendo agora? Então, a minha posição pessoal é de obediência ao Estado. Hoje, nós temos um decreto, nós temos uma lei do governador de São Paulo, ele cedeu à pressão, que ela descreve pormenorizadamente como nós devemos nos reunir. Por exemplo, os anciãos não podem ministrar ceia. Eu tive de dizer para o meu pai no domingo passado, que foi o domingo de ceia, que ele não ia poder oficiar a ceia, que ia ter que ser um obreiro. Mas seu pai está indo à igreja? Meu pai vai à igreja, com 92 anos de idade. Meu pai pegou Covid e pegou Covid dentro da família, não pegou na igreja. Nós não temos nenhum caso durante esse ano de contágio dentro da igreja, nenhum indício, nenhuma suspeição de contágio dentro da igreja, porque temos agido com responsabilidade. Mas teve mortes. Teve. Né? Todas as pessoas que contraíram lá o Covid e aquelas que vieram a óbito, elas tinham o histórico de quando elas pegaram. Tinha alguém da família que pegou, alguém do trabalho que pegou. Nenhuma teve contágio. Porque em todos os momentos críticos nós obedecemos à autoridade e fechamos as portas. E obedecemos o tempo todo todos os protocolos. Então, o governador do estado de São Paulo estabeleceu regras minuciosas pra gente. Os cantores e os oficiantes estão de máscara. A distância entre eles não pode coral. A orquestra foi suspensa na última semana porque são instrumentos de sopro. Tudo isso nós obedecemos. Nós estamos tem álcool gel, tem aferição de temperatura na entrada. Tudo nós estamos fazendo em obediência. Se hoje o governo do estado de São Paulo se manifestar decretando o fechamento das igrejas, nós fecharemos em obediência ao Estado. Nós jamais faremos isso por um período indeterminado. Um ano fechada é uma absoluta irresponsabilidade. Mesmo porque você entra no transporte público, tá todo mundo aglomerado. E por exemplo, o governo... É um outro mérito, mas o governo fechou todos os restaurantes da cidade ano passado e fechou agora novamente. Só que todos os Bom Prato estão funcionando e há filas imensas. Eu tenho um Bom Prato na frente do meu prédio, do meu condomínio, a fila imensa, total irresponsabilidade, ninguém fiscaliza. Vai para a agência da Caixa Econômica Federal, uma aglomeração total. Dentro da agência, não. Do lado de fora, vai para o terminal do trem, do metrô. Portanto, há uma hipocrisia generalizada nas autoridades. Todo mundo está de olho nas eleições do ano que vem. O pastor Edmar falou com todo acerto do mundo, quando ele diz que há interesses políticos que se sobressaem, que prevalecem. Inclusive, há interesses políticos de pastores, de líderes e de fiéis, que estão fazendo mais militância política, bolsonaristas e lulistas estão fazendo mais militância política do que servindo o reino. Mas a gente deve funcionar enquanto o Estado permitir que funcionemos, porque a nossa autoridade não é no âmbito sanitário, é espiritual. Beleza. Bom, eu vou para o intervalo comercial e volto já. Vou provocando aqui outra discussão sobre esse assunto da igreja essencial ou não. Vira aí, a gente volta já.
Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates aqui na Rádio Musical FM e nós temos as últimas vagas para a Escola de Pregadores da Faculdade Teológica Bethesda através de boleto bancário. Eu estou aqui com os 127 primeiros alunos que já fizeram a sua inscrição. Eu não vou ler por conta do nosso tempo, mas eu faço isso no próximo programa, que é às 14h. Tá? E muitos pastores, líderes, presbíteros, evangelistas, diáconos, mulheres, eu estou surpreso, muitas mulheres também, e eu fico muito contente porque eu estou vendo que a Escola de Pregadores também está servindo para capacitar, né, irmãs que, cheias do Espírito Santo, querem pregar com mais segurança. A Escola de Pregadores é um projeto, um programa de treinamento voltado para homens e mulheres sobre pregação da palavra de Deus. Então, desde a sua vida com Deus, desde a sua intimidade com Deus, passando pela a questão da inspiração, até questões mais práticas, né? Como que você coloca um sermão no papel? Como é que sai do teu... Deus colocou a palavra no teu coração. Como é que do teu coração vai para o papel? Como é que funciona? E como é que você divide em tópicos? E como é que você aplica? E como que você... Tudo isso é a Escola de Pregadores, um projeto com muito mais do que 1.000 alunos já. Eu não lembro exatamente, mas algo perto de 1.200, 1.300 alunos atuando nessa turma da Escola de Pregadores. E ultimamente nós abrimos as 200 últimas vagas, tá? 127 já foram, então nós estamos agora. Eu falo 127 que já geraram os boletos e tudo mais. Tem mais, mas eu conto que já gerou o boleto e tudo mais, tá? Agora você pode fazer isso através de boleto bancário. Então você pode pagar em 3 vezes de R$166. E para fazer a inscrição é só colocar teu nome, tracinho boleto, e mandar para mim aqui no WhatsApp. Nome, tracinho boleto, e mandar para mim aqui no WhatsApp. O WhatsApp é 99007-6844. 011 São Paulo, 99007-6844. 9007-6844. E os 127 nomes primeiros já estão aqui comigo. E à tarde, no próximo programa, eu dou aqui os bem-vindos, né, para essa galera que está chegando na Escola de Pregadores. Se você também quer fazer parte, não tem pesquisa de SPC, Serasa, não tem que usar cartão, não tem que fazer nada. Se você quer, não precisa ter R$166 no bolso também, tá? Esse pagamento é só para a semana que vem. Então, se você quer entrar na Escola de Pregadores, a hora é agora. As últimas vagas estão sendo preenchidas hoje. 011 99007 6844. 9007 6844. Coloca nome, tracinho, boleto e seja bem-vindo a um novo tempo no seu ministério. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM e hoje estamos falando sobre igreja. É uma atividade essencial ou não? Qual é a tua opinião? Tem aqui uma galera falando aqui, né? O Walter, se os supermercados podem, porque é essencial o alimento para o corpo, por que o alimento para a alma, que seria na igreja, né? Não pode. Tem aqui, ó, Leonice, a Igreja Presbiteriana de Pinheiro, onde eu congrego, segue totalmente as regras de segurança e agora vamos diminuir para 30%. Tem aqui o reverendo Vitor, nós temos que obedecer às leis desde que não fira os nossos princípios cristãos. Aí tem uma pergunta, né? A gente tem que obedecer às leis, ok. Tem que obedecer aos governantes, ok. Ainda orar pelos caras, ok. Tá tudo certo. Agora é o seguinte. Será que não tem um efeito didático? Porque assim, ó, independente da visão escatológica, se vocês são pré ou pós-tribulacionistas, geralmente o assembleiano é pré-tribulacionista e tal, mas a gente nunca ouviu, pelo menos na nossa geração, igreja... a gente está se acostumando com palavras como decreto, regras, restrições para o culto e tal, e os pastores defendendo também e tal. Será que isso também não funciona escatologicamente como um pano de fundo para a igreja ir sendo domesticada nesse sentido e tal, para quando chegar um outro momento, que não é nesse na pandemia, mas falar assim, então, o decreto agora é X e aí todo mundo tem que obedecer? O que vocês acham? Nesse sentido, pastor César, acho que é importante a gente destacar aqui alguns aspectos da posição da igreja, e nós, quando falamos da igreja, mais das lideranças, né? Das lideranças, vamos dizer, das lideranças, né? Então, normalmente, eles vão se, de certa forma, aceitando de forma, sem questionar tudo que é imposto a pretexto de que nós devemos obedecer às autoridades. E não temos dúvida disso, devemos sim. Todavia, nós devemos também levar em consideração que os princípios bíblicos que nós adotamos, tá, para efeito de vida religiosa, eles têm que ter um peso maior do que aquilo que a Constituição traz. Nós estamos falando no contexto social, no contexto espiritual, tá? Porque aqui no caso, vamos voltar a falar desses decretos aqui que atribui a essencialidade, né, à atividade religiosa. E se é atividade religiosa, no caso aqui, quando o presidente publicou o decreto, tá, antes ele disse que não é essencial. O essencial é... O governador. O presidente, estou falando do presidente Bolsonaro. Ele disse, inclusive, né, que o essencial é o cidadão ir ao trabalho, passar no supermercado, aqui parafraseando, e comprar comida para casa. Isso sim é essencial. Tá? Então ele não falou na questão religiosa. Depois, por pressão, ele vai e muda, tá? Agora a igreja também é essencial. Tá? E vem depois o governador. Depois vem os prefeitos. Tá? No caso, o prefeito aqui de São Paulo nem fez menção, só disse para adequar o decreto do governador. Exatamente isso. E aí as igrejas elas vão pacificamente aceitando. Em outros lugares, como no Recife, por exemplo, houve manifestação de igrejas lá, né, em relação a posicionamento do prefeito lá em Recife. A igreja fez passeata, fez manifestação e assim por diante. Então, ou seja, nós precisamos separar, quando eu continuo aqui a afirmar a questão de que nesse contexto não consigo ver a essencialidade desse contexto aqui, né, da atividade religiosa, até porque aqui não é só a igreja. A igreja, o centro espírita, a igreja católica, o budismo, toda e qualquer religião aqui está no mesmo bojo, né? Todas são essenciais conforme os decretos. E aí nós vamos aceitando, é claro, nós vivemos em um país laico, né? Não temos realmente que discutir essas questões em relação a cada religião, mas nós teremos que aceitar que ir para a sessão espírita também é essencial. Olha só, de primeira mão aqui, a minha produção aqui está me mandando um documento, vou até compartilhar com vocês aqui de primeira mão. São Paulo proíbe cultos, fecha comércio e aumenta restrições na fase emergencial.
Isso o Dória acabou de fazer agora, enquanto a gente está aqui no debate. Sob risco de colapso do sistema de saúde devido à escalada de transmissão do coronavírus, tal. O pacote ainda está sendo fechado, mas vai fazer a exclusão de alguns serviços como loja de material de construção da lista de serviços essenciais. Cultos religiosos que haviam sido permitidos na última reclassificação no chamado Plano São Paulo também serão suspensos, assim como jogos de futebol deverão seguir o mesmo caminho, tal. Quer dizer, então, eu acabei de receber isso aqui agora, está na Folha de São Paulo, acabou de entrar no site da Folha de São Paulo, que faz alguns minutos que ele colocou como restrição. Então, fechou também a igreja. E agora, como é que fica, meu irmão? A obediência. A gente vai obedecer. Acabei de mandar essa atualização aqui para o conselho da nossa igreja, para o comitê permanente de gestão de crise da nossa igreja. Nós vamos obedecer. Mas, pastor César, você levantou uma questão muito importante quando você disse, e aí, será que isso daqui não tem também, nós não podemos fazer uma leitura escatológica no sentido de compreender o nosso tempo e tentar entender se não há uma pressão ou se não há um projeto deliberado dos governos de reprimir a atividade religiosa e de até perseguir a igreja? Sim, evidentemente. O que é que nós podemos chamar tudo isso que está sendo feito pelos governos durante a pandemia? É um balão de ensaio. É um balão de ensaio que está manipulando a população através do medo. E aí, por conta do medo, está conseguindo controlar as pessoas. Então, você tem membros de igreja denunciando seus próprios pastores e líderes e grupos pequenos que estão se reunindo nas casas. Vizinhos denunciando apartamentos ao lado em que eles perceberam que está acontecendo um culto, uma oração. E, muitas vezes, eram apenas a família reunida. A família que mora ali reunida fazendo uma oração, acompanhando uma live do culto. E aí as autoridades, dentro dos condomínios, eu sei porque eu moro num condomínio assim, onde a subsíndica lá, ela quer invadir agora a privacidade dos outros, a liberdade individual das pessoas e dizendo para elas o que elas devem ou não fazer. Dentro de casa, com dentro sua de própria casa, família. Se podem receber visitas, se não podem, se podem circular pelas áreas comuns. A vitamina D é essencial para o nosso sistema imunológico e aí os idosos e as crianças do condomínio correm o risco de serem proibidas de circular pela área comum com máscaras, ou seja, você está adoentando mais ainda as pessoas física e emocionalmente. Então, tendo em vista todas essas questões aqui, a gente precisa considerar, é um balão de ensaio? A igreja está interferindo demais numa esfera de soberania que não é... Aliás, o Estado está interferindo demais numa esfera de soberania que não é a dele? Sim. O Estado está interferindo demais. A gente opta pela obediência, mas com reservas, com ressalvas e entendendo que a nossa lealdade última é a Cristo. Ele é a autoridade suprema sobre todas as outras autoridades em todas as esferas, inclusive as esferas governamentais. Cristo é Senhor sobre tudo. Ele diz, a mim foi-me dada a autoridade sobre todas as coisas no céu e na terra. Se algum dia decretar que não pode mais ter igreja, aí a gente vai ter que ir para a desobediência civil. Então, há muitas maneiras, antes da gente chegar na desobediência civil, há muitos caminhos. Primeiro é o ministério profético da igreja, que deve denunciar autoridades por seus pecados, por suas injustiças. Nós devemos fazer isso abertamente. Então, proibidos de nos reunir como igreja fisicamente e cumprir uma ordem clara do Senhor Jesus Cristo, nós temos de ir para as nossas lives e denunciar as autoridades e exercer pressão. Existem bancadas evangélicas hoje em todas as câmaras, na esfera municipal, estadual e na esfera federal, que exercem sua pressão também. Quando o governador e o presidente cedem a pressões políticas e pressões eleitorais, inclusive, porque o cristão evangélico também vota. Então, nós devemos exercer as nossas pressões. Quando nada mais funcionar, o caminho da desobediência civil, quando a gente tiver que chegar num ponto e falar assim, importa obedecer a Deus e não aos homens, nós vamos ter de fazer mesmo sob pena de sofrer açoites, digitais, físicos ou morais. Vamos lá. Pastor Edmar, e aí? Fechou a igreja agora de novo, que ontem era essencial, agora falando, não é mais. E agora? O ouvinte fica totalmente confuso diante de uma situação desta, né? Porque o pastor dele havia dito, a igreja está agora no rol, né, do rol dos essenciais, está garantido, podemos realizar culto obedecendo às restrições, etc. Amanhã, hoje, o pastor vai dizer, é isso mesmo, obrigado, pastor, vai dizer para os crentes, irmãos, a partir de hoje não tem mais culto, está tudo fechado. E aí, onde é que fica aqui a consideração? Por isso o Dória disse aqui, eu considero essencial, né? E agora ele já não considera mais. É relativo. Né? Exatamente, essa relatividade, ela é muito prejudicial e
daí eu quero voltar aqui àquele ponto da essencialidade da fé. Se fechar a igreja, nós vamos continuar crentes. Sim. Se ela continuar aberta, nós vamos continuar crentes, porque a nossa fé é essencial, esta é imutável em Cristo Jesus, né? Então, nós precisamos realmente estar atento a essa questão. Eu continuo vendo que não é essencial nesse contexto e infelizmente os governantes estão fazendo com que as pessoas compreendam, não, é essencial 2 dias, 3 dias não, já deixa de ser essencial. Mas não esqueça que a palavra de Deus, ela é essencial. A nossa fidelidade ao Senhor é essencial. Nós não podemos viver sem a fé firmada em Cristo. Eu acho que nesse momento, igrejas que não têm estrutura na palavra sofrem, porque essas pessoas precisam do ajuntamento. Sim. Elas precisam de estar lá, o pastor tem que tocar nelas, tem que tal. E eu acho que crentes maduros é que vão... Não vai ter muita diferença de impacto na vida de um crente maduro, né? Um crente crescido, né? Um adulto na fé. Com pandemia ou sem pandemia, com morte dentro da família ou sem morte dentro da família, louvado seja Deus. Agora, é complicado porque com essa nova ordem agora, fecha novamente as igrejas. Não sei se 14 dias, vamos sair daqui, já vamos ler direitinho as notícias para ver. Considerações finais, Rafa. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto demais. Quando começa a ficar bom o assunto, a gente começa a se adequar dentro do tal, tem que terminar. Mas, pastor Edmar, suas considerações finais, meu amigo, 1 minutinho para terminar. Eu quero agradecer, pastor César, e eu quero dizer para o ouvinte, continue firme em Cristo Jesus. Você não pode desistir de Jesus, você não pode ficar à mercê aí das alternâncias de ideias, né, dos governantes, porque isso é de homem mesmo, e talvez tentando buscar aí uma alternativa, amenizar problemas e etc, né? Então continuam realmente nessa oscilação, mas em Cristo Jesus é que você não pode oscilar, você precisa permanecer firme, guardando a palavra de Deus firmemente no seu coração. Glória a Deus. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, já que a igreja vai estar fechada, como é que funciona? Você pode encontrar no site aigrejaemcasa.com.br. Vou só repetir, aigrejaemcasa.com.br, e lá você vai encontrar aí artigos, você vai encontrar mensagens, você vai encontrar louvores, mensagem para a tua edificação, mensagens sadias. aigrejaemcasa.com.br. Maravilha, obrigado. Léo, obrigado pela sua participação, meu amigo. 1 minuto para você terminar também aí suas considerações finais. Somos 3 pastores aqui nessa bancada, né? Então é claro que nós estamos discutindo como cidadão, mas também estamos discutindo principalmente de um ponto de vista pastoral, né? Então eu quero falar com os membros das igrejas cristãs e sobretudo com os membros da nossa igreja de Guarulhos, Assembleia de Deus de Guarulhos, seja em qual templo o irmão se reúne com os seus irmãos na fé, qualquer um dos nossos 108 templos ali ou na nossa igreja sede. Quero dizer, nós vamos continuar cuidando de você. Nós vamos continuar servindo o irmão. Vamos continuar servindo. Com porta aberta ou fechada? As portas do prédio podem estar fechadas para o serviço de culto público, mas as portas da igreja sempre estarão abertas para servi-lo. E, inclusive, o nosso prédio central sempre estará de plantão. Em horário comercial, estamos lá, há pastores de plantão o tempo todo. E nos dias das lives também. Então, nós temos cultos nas quartas-feiras à noite, nas quintas-feiras às 14 horas, nas sextas-feiras à noite e nos domingos de manhã e de noite. Durante todos esses momentos de culto, a igreja está com sua porta aberta. O irmão não vai poder participar no auditório da gravação da igreja, mas o irmão pode buscar uma cesta básica, o irmão pode buscar uma oração, o irmão pode buscar um apoio. E eu preciso chamar a atenção para uma coisa: nós estamos iludidos em relação às tecnologias de informação. Elas são muito importantes e devem ser utilizadas sim, mas metade da nossa população não tem um serviço de internet banda larga dentro de casa. As lives não são para eles. Tem uma palavrinha que eu quero que você guarde no seu coração e que você ore por essas pessoas, os desconectados. Os idosos não saíram da nossa igreja de jeito nenhum, porque eles não estão familiarizados com as ferramentas digitais. Os pobres que não têm dinheiro para pagar uma banda larga de R$150 em casa não podem assistir a uma live, porque um culto consome todo o pacote de dados deles. Eles precisam ser cuidados, eles precisam ser amados, eles precisam ser servidos, e nada substitui a presença real do corpo físico de Cristo encarnado na igreja e que atende às necessidades dos seres humanos, dos fiéis, dos domésticos na fé
em primeiro lugar, mas também de toda a comunidade à nossa volta. Vamos cuidar de vocês. Eu falo em nome dos pastores de Guarulhos, em nome do pastor Clementino, que é presidente da igreja de Guarulhos. Nós vamos cuidar dos irmãos e uns dos outros, em nome de Jesus. Bom, quem quiser te encontrar nas redes sociais ou encontrar a igreja... Léo Barbosa, eu tô no Instagram, tô no Facebook, pode encontrar comigo, a gente pode falar por direct, pode falar pelo Messenger, tá bom? E na igreja a gente tá lá no centro de Guarulhos, na Silvio Barbosa, no bairro do Macedo, aliás, pertinho do centro de Guarulhos, no nosso Templo Novo, você pode procurar por nós ali. Maravilha. Léo Barbosa é o @. Isso, Léo Barbosa. Exatamente. Maravilha. Gente, infelizmente nosso tempo é curto. Se você ainda não entrou na escola de pregadores, aproveita esse tempo que da igreja fechada e vai treinar, vai aprender, vai se aprofundar, vai se aperfeiçoar. É uma caixa de ferramentas para quem ama pregar a palavra de Deus. Um abraço à galera do Netfé que tá retransmitindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês que acompanharam essa programação e esse debate. Acho que foi um debate de alto nível, acho que super valeu a pena. E a gente volta, eu fico por aqui, mas eu volto às 14h com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.